Qual que é a tua reação quando você perde uma venda? Só que aqui eu vou além. Porque quando a gente perde uma venda e sabe que perdeu a venda, a gente ainda tem a oportunidade de ver onde a gente errou, né? E a gente toma conhecimento daquilo, analisa todo o atendimento, fala com uma pessoa, fala com outra, e você consegue chegar a uma conclusão para melhorar nas próximas. Mas sabe qual que é o grande problema, gente? É que a maioria das vendas que a gente perde, a gente não toma conhecimento. A gente simplesmente não fica sabendo que perdeu. Às vezes a gente nunca mais fala com aquele cliente, o cliente esconde. O cliente pode falar, não comprei com ninguém e comprou. Então hoje nós tivemos um caso, que a gente até estressou bastante esse caso hoje na equipe. E quando você perde uma venda, gente, muitas pessoas têm a seguinte reação. Eu perdi a venda, então bola pra frente agora, vamos pro próximo, acontece. Sei lá, o cliente achou mais barato. Normalmente vendedores e gestores pensam assim. E eu já penso o seguinte, quando você perde uma venda, você tem que usar aquela situação, encarar de frente mesmo, entendeu? Primeira coisa, admitir, perdi a venda. Então bora lá ver o que aconteceu. E não fugir da situação, perdi uma venda, não quero falar sobre isso, se esconder. Não, vamos falar sobre isso, vamos ver o que aconteceu que você perdeu a venda. Então, na situação de hoje, a gente teve oportunidade, né? Eu pude escutar a equipe e entender os pontos, né? Algumas informações que eles me passaram e eu consegui ligar alguns pontos ali, pude chegar a uma conclusão que eu acho que é bem próxima da realidade do que aconteceu e eu vou comentar aqui com você. E antes de mais nada, gente, a gente sabe que a gente perde vendas todos os dias. Quem é vendedor, quem tem comércio, é isso aí. Não existe, nunca você vai perder uma venda. Você vai perder vendas todos os dias. Só que, dependendo do valor do teu produto e da recorrência que o teu cliente vai comprar, perder uma venda é algo que você tem que dar muita atenção. Quando você percebeu, quando você descobriu, né, que você perdeu uma venda. E no nosso caso é bem isso. Eu vendo máquinas em Invase. Né? Então, quando o cliente entra para cotar uma máquina dessa, não é um produto de 10ão ali de 50ão, entendeu? Ele vai conversar, ele vai tirar dúvida, aí vai ser uma compra que ele vai fazer e provavelmente ele vai demorar bastante tempo para comprar de novo. Então, entra a recorrência. É algo que a gente tem que se esforçar muito e fazer com que aquele cliente feche com a gente. Então, quando você tomou conhecimento que você perdeu a venda num produto que é de valor agregado, se for o teu caso, você tem que se debruçar em cima daquele vendedor, das informações, de tudo que aconteceu ali no transcorrer da negociação, para você ver aonde que foi o ponto que o cliente decidiu comprar com outra empresa e não com você. E eu vou falar uma coisa aqui, gente, que logo vai vir na cabeça de todo mundo. Ele comprou com o outro porque é mais barato. Aí que vocês se enganam. A maioria dos clientes não vai embora por preço, tá? Na verdade, é uma minoria que vai embora por preço. As vendas, geralmente, nós perdemos por outros motivos, que não é preço, não. É outros motivos, às vezes, os mais aleatórios. Então, aí a importância de você ir lá e dar essa atenção devida, né? Quando é um produto de valor agregado, ou se você quiser fazer com todas as vendas aí, as que você tomar conhecimento, porque como eu falei, geralmente a gente não sabe quando a gente perde. E dependendo do teu nicho, você não está somente perdendo uma venda, você está fechando as portas para uma parceria que podia ser muito boa. Eu vou dar um exemplo. Nosso caso de máquina. O cliente entra em contato para comprar a nossa máquina invasadora. Se a nossa máquina der certo, se ele gostar, se o atendimento for bom e tudo mais, ele ficar satisfeito ali em todas as áreas, a probabilidade de ele comprar próxima comigo, a chance é quase 100%. Agora, se ele comprou com um concorrente e teve essa mesma experiência boa, a chance dele voltar comigo, cotar uma segunda, uma terceira máquina é muito baixa. Porque aquele concorrente já ganhou a confiança dele. Já fez tudo o que tinha que fazer, entendeu? Você não vai buscar outro lugar, outra empresa, se você está satisfeita com a atual. Então, quando você perde uma venda de um produto de valor agregado, você não está só perdendo aquela venda, você está perdendo ali talvez uma parceria que poderia mudar a história da tua empresa. Aí, às vezes, você pode falar assim, mas o meu produto já é o melhor, não é o mais barato, mas é o melhor. Nesses casos, acontece muito o que eu falei no story anterior. O cliente precisa comprar o produto da concorrência, testar, e depois disso se arrepender e ver que o teu realmente era melhor, né? Então isso acontece também bastante com a gente aqui. Às vezes os clientes não compram por preço. Beleza, fui lá atrás de preço. E aí eles testam outra máquina, se arrependem amargamente e acabam vindo comprar a nossa, assim, sem nem questionar muito, né? Quando o quesito preço foi o motivo dele ir embora. Agora, não é sempre preço, tá, gente? Geralmente não é preço. Geralmente são outras coisas que não tem nada a ver com preço, que o preço, assim, realmente é o de menos. E são coisas, assim, muito específicas que você só vai saber se você fizer isso
de você ir lá e entender 100% por que o cliente não comprou. E uma coisa que a gente fala muito aqui na empresa, que a gente bate muito, é nessa questão do perfil do cliente versus o perfil do vendedor. Que isso é uma coisa, gente, que faz muita diferença. Quando o cliente não se conecta com o vendedor, quando ele não se identifica com o vendedor, você pode ter o melhor preço, você pode ter a melhor qualidade, você pode ter a melhor marca, a melhor empresa. Ele não vai comprar por causa do vendedor. A venda é uma coisa, é uma caixinha de surpresas, é inesperado. Você não consegue prever nada, não tem uma receita, não tem assim como dizer, os clientes só compram com concorrência por causa disso, disso e disso. Não, você tem que analisar o perfil do cliente e o perfil do vendedor. Isso é uma coisa que começa aí. Você tem que entender, conhecer muito bem os teus vendedores. Quando entra um cliente, ver qual vendedor que vai se encaixar com aquele perfil de cliente que está entrando. Então, por mais doloroso que seja perder uma venda, porque ninguém gosta, né? Ninguém vai sair falando, ai, que bom que eu perdi uma venda, acabei de perder uma venda aqui, que bom. Ninguém gosta, gente. Eu mesma, eu fico possessa quando eu descubro. E isso que a gente tem que agradecer quando a gente descobre essas situações, porque daí a gente tem a oportunidade de ir lá e ver realmente o que aconteceu. E como que você vê isso, né? Eu tô falando aqui, mas agora eu vou falar pra vocês como que você consegue melhorar pra próxima venda e identificar o motivo. Porque anota isso, o cliente, quando você perguntar pra ele, ele não vai te falar o real motivo. Ele vai esconder de você. Porque o cliente não quer se indispor, é um outro ser humano, ele não quer te deixar magoado. Então você vai ter que analisar, você vai ter que ser um perito mesmo ali, se debruçar no atendimento, em tudo que aconteceu ali, e olhar além desses olhos humanos. Então, se você é um gestor ou até mesmo você é o vendedor que perdeu a venda, primeira coisa, gente, que você pode fazer. Quando a gente descobre aqui que a gente perdeu uma venda, né? Então, a gente vai lá e a gente pega toda a conversa. Então, geralmente, as conversas ali foi no WhatsApp. Eu vou lá, eu pego desde o começo, desde o primeiro bom dia do cliente. E eu vejo tudo que foi falado. Eu não vou lá e pergunto só para o vendedor, como é que foi, o que o cliente falou, por que você acha que ele não fechou? Não, eu mesma vou lá na fonte para ver tudo. Eu abro todos os áudios, eu escuto tudo. Eu escuto de uma maneira, gente, muito de fora, sabe? Nem pendendo pro lado do vendedor e nem pendendo pro lado do cliente, como um estranho mesmo. E ali, gente, você tem que ter muita sensibilidade para você analisar desde o tom de voz do teu vendedor, o tom de voz do cliente, o comportamento ali que você consegue perceber numa conversa de WhatsApp. Então, só o fato de você fazer isso, de você abrir a conversa, se tiver e-mail, tudo que você tiver de registro, só de você ver a troca de informações, você já vai perceber alguma coisa. Mas aí você tem que fazer isso e treinar, entendeu? Você tem que ir muito assim, realmente neutro, sem julgar, porque aquela coisa, né, gente? Quando se perde uma venda, normalmente isso é da pessoa, é do ser humano, ele tende a se defender. O vendedor tende a falar, não, mas também aconteceu isso, mas também, mas não sei o quê, mas eu fiz tudo, mas não é bem assim. Então, primeira coisa, você tem que, assim, ir muito neutro. E assim, com a mente limpa e ver. E você vai encontrar alguma coisa. Em uma conversa, porque não é à toa, gente. O cliente, ele não desiste. Assim, o cliente que estava certinho para fechar. Falou que ia fechar com você. Ou tô cotando e aí ele fecha com outro. Haverá sinais. Como dizia aquela música, vai haver sinais. E o bacana disso, gente, é que ali mesmo você já consegue pegar o teu vendedor, dar o feedback, trazer ele mesmo para essa análise e discutirem juntos o que aconteceu. E no final, vocês vão sempre chegar numa conclusão e vocês vão encontrar o ponto, qual que foi o motivo que o cliente não comprou. Vocês vão perceber. Porque uma conversa, quando o cliente está desenvolvendo para comprar um produto, geralmente ele te carrega de informações. Tanto o vendedor te dá informações, como o cliente te passa muita informação. Isso é desde tom de voz, é uma mensagem de WhatsApp, é uma mensagem de áudio, é alguma coisa que ele escreveu, é alguma coisa que o vendedor respondeu. É só você começando a fazer para você entender. E o legal é que você já sai dali, o teu vendedor ele vai sair dali mais animado, mais preparado e sabendo que ele já não vai cometer esse erro, né, talvez ali com outros clientes. E eu sempre falo que esse assunto rende demais, né? Quando você perde uma venda ali, é uma situação ruim na empresa, fica um clima chato, fica um clima triste, porque é complicado. A gente sabe que o vendedor estava contando com aquela venda. O cliente falou, vou comprar com você, ou deu muito sinal ali, deu muita esperança, e aí absolutamente, principalmente quando é repentino. No caso de hoje que aconteceu com a gente, foi muito rápido, assim. O cliente falou que ia comprar com a gente e aí só avisou depois que comprou com outro. Então, realmente, foi um caso, assim, complicado, sabe? Só que mesmo assim, a gente conseguiu ali, com todas as informações, conversando com o outro, analisando,
conseguir chegar ali numa conclusão do porquê que esse cliente não fechou. E ficou muito nítido. E não era preço. Só que mesmo assim a gente conseguiu ali, com todas as informações, conversando com o outro, analisando, conseguir chegar ali numa conclusão do porquê que esse cliente não fechou. E ficou muito nítido. E não era preço. Não tinha nada a ver com preço. Foram detalhes, gente. Eu tô falando aqui e eu não perguntei pra vocês. Eu quero saber se vocês já pararam pra pensar nisso, se vocês já deram uma atenção pra isso, né? Porque geralmente eu vejo nas empresas assim, perdemos a venda, tá bom, e aí não se fala naquilo, como se fosse algo assim proibido, sabe, de falar. Mas cada vez que você coloca pano quente, você acaba ali cometendo o mesmo erro no outro. E você nunca vai achar que é você. Você nunca vai abrir essa habilidade para você ver o que realmente aconteceu. Porque a venda, ela é muito mais psicológica, ela é muito mais emocional do que prática, do que qualquer outra coisa. Você já tinha parado para pensar nesse assunto? E você tem que ver muito o nicho que você tá, o momento e o tipo de produto, de empresa que você trabalha, né? Porque isso pode ser aplicado praticamente para todos os nichos. Se você pensar, você trabalha numa loja lá presencial, entra um cliente. Aí a gente sabe que numa loja de rua, de shopping, a coisa que mais acontece é o cliente sair da tua loja e comprar na loja do lado. Mas mesmo assim, alguma coisa fez ele sair da sua loja. Ou uma falta de atendimento, ou excesso de atendimento, porque acontece também. Muita gente, eu digo que a maioria dos clientes, eu me incluo, que é uma coisa que eu saio da loja, é se o vendedor fica na minha cola. Que é aquela coisa, você só quer entrar pra olhar, a pessoa fala, mas você tá procurando uma coisa específica? Não, eu só quero ver, você não fala, né, mas você só pensa, eu só quero ver tudo que você tem aqui. E a pessoa fica ali igual um sombra em você e aquilo Nossa, eu saio de muita loja assim. Eu acho que mais gente sai também. Então, até aí você consegue identificar. Então, para dar um resumão aqui, como que eu sei agora para aplicar no meu? Então, vamos lá. Veja qual que é o valor do teu produto, se é um produto de valor agregado, se o teu cliente tem recorrência desse produto, a tua carteira de clientes, eles estão comprando, como que eles estão? Você sabe quem são teus clientes? Você tem a tua carteira de clientes bem organizadinha aí, que você manda e volta e meia ali uma mensagem para eles? Ou você só fica esperando o cliente cair e depois você não pergunta se aquele cliente comprou em outro lugar? Então, você fez a cotação, passei o preço, fiz minha parte. Será que você fez tua parte? Só de passar um preço e depois o cliente nunca mais te procurou, aí você perguntou para ele se ele comprou em outro lugar. Comece a olhar o teu negócio, porque existem inúmeros nichos, né, gente? Mas olha o teu produto, o meu produto. Quando eu perco uma venda aqui, qual a atenção que você vai dar? Se o teu produto é um produto caro, você é obrigado, você precisa fazer e descobrir por que você perdeu a venda. E aqui na empresa, gente, a gente fica assim muito chateado, né, quando a gente perde uma venda, porque a gente tenta cumprir ali todas as etapas, entendeu? Pra gente fazer o cliente fechar. Só que aí a gente começa a perceber que quando a gente perde, né, as vendas, é sempre algum motivo novo, e é sempre um motivo psicológico, alguma coisa emocional, é alguma coisa que não tem nada a ver com o atendimento, com a técnica, entendeu? É sempre uma coisa muito diferente. Então, a gente fica assim, mais triste, né? Porque a gente sabe que é uma máquina de valor agregado, e é aquilo. Se o cliente gostar da outra empresa, ele vai ficar com a outra empresa. Só que aqui, graças a Deus, acontece muito, como a gente é a melhor do Brasil, muitos clientes compram com outras empresas e depois eles voltam, assim, pra comprar com a gente, porque viram, realmente é de vocês, agora que eu vi que é a melhor, de fato. Mas quando a gente perde a venda, a gente fica muito triste. E outra coisa também que eu tava pensando, gente, toda essa situação, beleza, perdi a venda aqui. Não é também pra você ficar lá, chorando as pitangas, reclamando, falando mal do cliente, fazendo o contrário, entendeu? Fazendo ali montinho, picuinha, nossa, falando mal do cliente, que a gente sabe que o vendedor fala, né? Mas não, é pra você pegar e agir com sabedoria nessa situação. Usar isso ao teu favor. O que eu errei aqui? É ser real, é ser adulto, entendeu? Não, deixa eu ver aqui e admitir que alguma coisa a gente fez. É sobre isso, é você pegar essa situação e não cometer nos próximos e tomar conhecimento do que aconteceu ali. E não ficar reclamando e falando, nossa, mas também... Não, porque daí não adianta. Então, se não vai fazer, também não reclame. Então, daí bola pra frente. Então, é pra pegar e fazer de uma forma certa.